teus planos, mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. A tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair? Amém, graças a Deus. As crianças, né, podem sair para o culto infantil, né? Esse é o falador. Não precisa dizer duas vezes, por isso que o falador é o... falador é animado. Amados, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo número 8. Se puder projetar para a gente aí, tiver aí a Bíblia, né, para projetar para nós. Mateus capítulo 8, verso de número 23 ao 26. Queremos falar um pouco sobre as tempestades passarem. E a nossa mente associa rápido quando falamos de tempestade, porque a gente assimila problemas, adversidades, conflitos, dificuldades, barreiras, caminhos que a gente quer prosseguir e caminhar nele e são interrompidos, hein? Coisas que a gente está vislumbrando lá na frente e se interpõe alguma coisa no caminho, a gente não consegue olhar legal para o outro lado, ter uma boa visão do outro lado, e começamos a olhar isso aí como tempestades da vida, que nos impede de avançar, nos impede de crescer, nos impedem de entendermos que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, até mesmo nas tempestades, até mesmo nas adversidades, até mesmo quando as coisas ficam difíceis demais. Não significa que Deus perdeu o controle. Não é porque eu e você estamos descontrolados que Deus não tem o controle da situação. Amém, queridos? Então nós devemos aprender a essa compreensão de que tempestades passa. E eu quero usar esse texto de Mateus 8, de verso 23 ao 26, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Repita comigo. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O verso de número 25, ele afirma que os discípulos se aproximam de Jesus, despertam ele, dizendo para ele: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. É sempre bom lembrar e trazer isso à nossa mente, que o mundo da natureza, ele está debaixo de um domínio sobrenatural de Deus. Ele tem um controle de tudo isso. E é Jesus que tem poder para controlar a tempestade. Inclusive, como eu falei no começo, as tempestades da nossa vida. Que homem é este, né, diz o verso 27. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele dá uma ordem e vento se cala, mar se acalma. Que homem é esse que coisas tempestuosas acabam se rendendo ao seu poder, ao seu domínio, à sua grandeza? Oséias teve um entendimento assim, né? Ele disse: Deus é aquele que faz um caminho no meio da tormenta. Eu não sei o tamanho da sua tormenta, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, e eu não sei o quanto você está lutando contra essa tempestade, mas uma coisa é certa: Deus vai fazer um caminho no meio dela para que você possa passar. Você crê nisso? O mesmo Jesus que acalmou a fúria do mar e as forças do vento é o mesmo que expressa essa ação e poder para agir também em nossas vidas. Não é só no texto bíblico que a ação e o poder de Jesus para acalmar a tempestade se expressa nas nossas vidas também. Essa manifestação da sua glória, do seu poder, da sua grandeza, se manifesta também em nosso momento de adversidade, de dificuldade. E Ele atua poderosamente sobre toda a força do mundo da natureza, como também na saúde física, emocional, gerando paz, harmonia no íntimo do ser de cada ser humano, principalmente daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que se colocam debaixo da sua soberania e da sua grandeza. Os discípulos, eles tiveram essa experiência de calmaria, de bonança, né? A gente já falamos várias vezes aqui que tem tempestade, que ao invés de Jesus acalmar a tempestade, acalma o marinheiro, né? Faz com que a gente aprenda a navegar em mares tempestuosos, em adversidades da vida. E como é que a gente aprende a navegar em mares assim, em tempestades assim? Com confiança, confiando que Deus está conosco, crendo que a sua mão está conosco, que a sua palavra se estabeleceu sobre as nossas vidas, que Ele não vai nos abandonar no momento em que nós precisarmos dEle. Deus, Ele é o único que não nos abandona na adversidade. Pelo contrário, Ele se mostra presente. Ele nos conforta, nos consola, nos dirige, nos dá esperança. Amém, querido? Então os discípulos tiveram essa experiência de calmaria, bonança, harmonização do ambiente que eles estavam, perplexidade diante da demonstração de poder e domínio de Jesus sobre o mar e a tempestade. Que homem é esse? Eles ficaram perplexos, irmãos. Que homem é esse? Quem é este homem que tem tal poder para que com a sua palavra parar o vento e acalmar o mar? É o mesmo homem que está aqui nessa noite, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo poder, é a mesma grandeza, é a mesma glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava ouvindo uma pregação e o pregador dizia o seguinte: claro que ele estava falando de ansiedades da vida, de dificuldade gerada no nosso emocional, dentro do nosso ser, coisas que nós temos que lidar com no nosso dia a dia. E ele estava falando acerca de ansiedade, depressão e estresse. E quando colocava cada coisa dessa dentro de um tempo em que a ação estava sobre nós e ao mesmo tempo remetida a debaixo da ação sobrenatural de Deus. Por exemplo, a depressão, ela é pressão do passado. São coisas que você está olhando para trás e carregando sobre si. São coisas que você quer se livrar, né? E o estresse é pressão do presente.
É a batalha que você tem no dia de hoje, são as coisas que você quer vencer hoje, são coisas que você quer tirar da sua mente hoje. É isso, e a ansiedade, né? Essa preocupação que existe com o futuro, é justamente essa pressão do amanhã. É você se carregar dela. Como vou pagar minhas contas amanhã? Tem gente que a conta vence sempre no dia do 1º a 5 do mês, não é isso? No dia, ele pagou do dia 1º a 5, no dia 7 já está preocupado. Como vou pagar o próximo mês? E Jesus nos ensina a trabalharmos cada dia com o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. O dia de amanhã, se você viver ele, você vai viver ele em ansiedade, em preocupação e angústia. E quando nós olhamos para Jesus, se a depressão é pressão do passado, e o estresse, né, é pressão do futuro, do presente, e a ansiedade é pressão do futuro, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus ele cura a pressão do passado, Jesus estabelece a sua graça na pressão do presente e do futuro, ele cuida de você. Ele prometeu para você e está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem que ser motivo suficiente para nós crermos que não importa o tamanho da pressão, o tamanho da tempestade, Deus não vai nos abandonar e vai estar conosco. Amém, queridos? Jesus livrou do naufrágio e da morte certa por afogamento os seus discípulos. E o mais interessante do texto é que ele estava dormindo, sabendo que estava na mesma condição dos discípulos. Porque os discípulos, quando acordam Jesus, a primeira coisa que eles dizem é: Senhor, nós estamos perecendo. Tu vai afundar conosco também. Nos ajuda, nos socorre, ajuda a ti mesmo também, né? Que nesse barco que nós estamos, nós vamos naufragar. Mas Jesus repreende a fúria do mar, sabe, a força do vento, e estabelece uma calmaria. Quero que você entenda que muitas das nossas tempestades, os nossos medos, incertezas da vida, as inseguranças que batem no nosso coração, Jesus está conosco. Às vezes parece não estar. Às vezes parece que Ele está simplesmente dormindo no barco da nossa existência, do nosso ser. Porque oramos e a resposta não vem imediatamente quando nós oramos. Que a resposta não vem exatamente na hora que a gente quer. Que para os discípulos, eles lutaram contra a tempestade, lutaram tanto que não tiveram mais força, então recorreram a Jesus, acordando Ele, não é isso? E o mais interessante é Jesus dormir na tempestade do barco sendo assolado, e o texto bíblico diz que o barco quase ia a pique, quase afundava, as ondas passavam por cima. E ele estava enchendo de água. Eu creio que Jesus estava sendo molhado, mas estava dormindo. E eles tiveram que despertar Jesus para fazer esse milagre. Então eu quero que você creia que mesmo nas tempestades da vida, as mais difíceis, Jesus não vai sair do seu barco. Amém? Nós não iremos perecer. As tempestades da vida, ela não poderá nos afundar, não iremos a pique, não iremos naufragar. Por quê? Porque Jesus está conosco. Ele prometeu estar na nossa embarcação, Ele prometeu caminhar conosco, e a palavra do Senhor diz que Ele é zeloso para cumprir a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus jamais falaria se Ele não fosse cumprir nas nossas vidas. Amém, queridos? Então levante a sua mão, glorifique a Deus pela sua palavra. Jesus está conosco em meio às tempestades da nossa vida, da nossa existência. E de certo que precisamos crer que os danos emocionais gerados por algumas tempestades, ela pode nos trazer algumas consequências. E eu anotei apenas duas. A primeira consequência dos danos emocionais gerados por tempestades é medo excessivo. É aquele medo, aquele excesso de medo, aquele medo maior do que as pessoas conseguem estabelecer no coração como controle. Me dá mais 20 centavos de retorno, por favor. É aquele medo que paralisa você, que coloca dentro de você uma certeza de que todas as coisas que você está fazendo não vai funcionar, não vai dar certo. Uma vez eu estava aconselhando um casal que a mulher tinha tanto medo do casamento dela dar errado. Ela já estava casada, vivendo com um homem bom, um homem crente, mas todo dia tinha medo dele ir embora. Todo dia tinha medo dele abandonar ela. Por quê? Porque o pai dela fez isso no passado. E ela entendia que o marido ia repetir o modelo.
Até o dia que ela entendeu que esse homem tinha um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, que jamais iria abandoná-la. Ele compreendeu o propósito dele na vida dele, mas ela estava todo o tempo vivendo uma tempestade, cercada por medo. Medo do abandono, medo de ficar só, medo de alguém abandonar, de ir embora, porque todo o tempo a vida dela foi assolada por isso. Então esse medo excessivo é o medo que tenta nos paralisar, tenta nos fazer retroceder, voltar atrás, esquecer que existe um presente com Deus e um futuro estabelecido por Ele. Esse medo excessivo às vezes fazem empresários acreditarem que não vão prosseguir, fazem gente que tem seus empregos estarem todo dia com medo: eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. O medo é tão grande que às vezes até acontece, porque você verbaliza tanto isso, que acaba fazendo com que no mundo espiritual, aquilo que você verbaliza se transforme em maldição contra si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda palavra frívola, ociosa dos nossos lábios daremos conta. E uma das coisas que Satanás mais trabalha, que o inimigo das nossas almas mais trabalha, é quando nós usamos os nossos lábios para proferirmos mentira, maldições, praguejamentos, quando nós usamos as palavras que saem da nossa boca para nos auto-amaldiçoar. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Ao invés de eu vou ser abandonado, eu vou ser, vai dar tudo errado, eu vou perecer, a Bíblia diz assim: abençoa e não amaldiçoe. Foi por isso que quando Balaão se uniu a Baraque para proferir maldição sobre o povo de Deus, Israel, que ele subia no monte, fazia sacrifícios de animais, quando ia lançar a maldição, ele caía no chão. A Bíblia diz que ele caía no chão e ficava no chão, e o Espírito de Deus se apoderava dele, e ele dizia: aquele povo que Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Contra este povo, e diz ele com os próprios lábios, não vale e não tem poder obra de macumbaria e nem encantamento. Não dá para amaldiçoar eles. Mas ele tinha que fazer isso com a palavra, ele tinha que verbalizar. E às vezes nós preferimos maldição da nossa casa, que a casa não presta, que o carro é ruim, que o salário é ruim, e todo o tempo só trazendo palavras de automaldição sobre si. Mas a Bíblia diz que você deve entender que quando o medo bater a sua porta, a palavra do Senhor diz assim: que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de valentia, de coragem, de enfrentamento. Amém, queridos? O medo não nos paralisa, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Ele nos dá força para avançar, Ele nos dá graça para irmos em frente. Nós não vamos nos perder no medo. Não há o que fazer, filho. As ondas incomodam, as circunstâncias dela traz desgaste, desonra, traz dificuldade de comunicação. O medo traz angústia, tristeza, desrespeito. As pessoas que estão vivendo debaixo de medo pararam de olhar para si mesmas e verem como pessoas felizes, abençoadas, alegres, que têm tudo para avançar e vencer. Dias atrás conversei com um homem e disse para ele: olha, você tem uma esposa bacana, né? Uma linguagem nossa de carioca, né? Você tem uma casa bacana, você tem filhos, Deus te abençoou tanto. E o que está acontecendo? O medo está batendo na porta. Mas quando é que o medo começa a bater na nossa porta? Quando a gente vai se afastando de Jesus. Quando a gente vai dando menos importância às coisas de Deus e mais importância às coisas que são interesses nossos. Eu estou querendo dizer que os nossos interesses não são importantes. Seu emprego, a sua empresa, a sua loja, a sua firma, o seu trabalho, o curso que você dá pela internet, o marketing que você exerce, que essas coisas não são importantes, a marcenaria, a sua empresa, a sua fábrica não seja importante. É importante. Mas quando tudo que fazemos vai fazendo assim, meu Deus, no domingo estou cansado demais para vir ao culto, para ir para a igreja. Estou cansado demais para ler a Bíblia, estou cansado demais para orar, eu estou cansado demais para servir. E às vezes fala assim na igreja: poxa, vamos trabalhar, vamos estar junto com os homens, vai ter um trabalho de homens agora. Aí tem homens que olham e falam: mas fica lá na igreja 1h30, um monte de homem, né? E a gente ficava no barzinho, lembra?
Muitos de nós aqui pulávamos 4 dias de carnaval ininterruptamente. Eu era um desses. Dava uma cochiladinha de dia e já corria para a farra. Vamos para a apoteose do samba, para o Estácio, né? Vamos lá para os Arcos da Lapa, no Rio. Era só onde estava lá, prostituição, loucura, bebida. E era naquele meio de forró, né? Apesar que lá tinha muito forró, mas era mais o pessoal que era da parte nordestina, vertente nordestina que ia, né? O pessoal ia mais para aqueles pagodes, aquelas viradas de samba, mesa de samba, todo dia, todo dia. Aí a gente se converte, Jesus escreve nosso nome no livro da vida, perdoa os nossos pecados. Aí a gente vai dar lugar para o desânimo, para o medo, para a preguiça, coisa que não tínhamos lá fora, coisa que não nos assolavam lá. Por que não nos assolavam lá? Porque a gente achava que estava vivendo o melhor dessa vida, entendeu que não era. Agora sim estamos vivendo o melhor das nossas vidas na presença de Deus. Agora, se o medo vier, ele vai ter que bater em retirada. Se as circunstâncias da vida vierem, nós vamos ter que enfrentá-la com oração, enfrentá-la com leitura da Bíblia, enfrentar confiando em Deus. Qual foi a queixa de Jesus com esses homens? Vamos ler lá o texto? Qual foi a queixa de Jesus com eles? Está lá em Mateus 8. De que Jesus se queixou? Se dá para colocar para nós aí, ó. Perdi até o texto, meu sumiu aqui agora. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Na minha tradução, porque estás com medo. Verso 26. Tem como colocar para nós? Verso 26. Ele diz, por que temeis, homens de pequena fé? Porque vocês tiveram medo. O que o medo bateu no seu coração? Ah, por causa da tempestade. Ah, porque somos pescadores e o mar está nos assustando. E Jesus está dizendo, por que vocês tiveram medo da tempestade se eu estou no barco? Por que vocês deixaram o mar assolar vocês se eu estou no barco? Aprenda uma coisa, todas as vezes que a tempestade vem, acredite, Jesus está na sua embarcação. Ele está com você. Ele não vai te deixar, se perder. Você não vai se perder. A tempestade não vai te consumir, os ventos não vão virar a sua embarcação. Pelo contrário, se Jesus está no barco, você vai vencer a tempestade, você vai passar para o outro lado, porque quando Jesus está na embarcação, tempestades passam. Elas têm que passar. E nós vamos romper. Amém, queridos? Elas têm que passar. E nós romperemos a tempestade. A segunda consequência que a tempestade causa em nós: insegurança e instabilidade. Insegurança e instabilidade. Às vezes, devido ao tamanho da tempestade, do movimento das ondas que ela provoca, podemos ser alvejados pelos dados inflamados da insegurança e instabilidade. Isso vai mexer com a nossa forma de crer e vai desestabilizar o nosso emocional. Nós vamos ficar prostrados, entristecidos, porque instabilidade é isso, insegurança é isso, é gerando medo, é gerando incerteza, falta de solidez, não firmeza, mas uma falta de firmeza, uma falta de segurança mesmo, de se sentir protegido, guardado, de se sentir abarcado pelo amor de Deus, pela proteção divina, de achar, poxa, será que Deus está comigo? Está, meu irmão. Nem use essa palavra será, afirme com certeza, Deus está comigo, Ele é real na minha vida, Ele é Senhor dos meus momentos, é Senhor da minha história. Se eu cheguei até aqui por graça e misericórdia dEle, se Ele não me permitiu morrer antes de encontrá-lo, é porque Ele tinha um propósito comigo, e Ele já tinha me visto antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, e Ele sabia que uma hora que Ele desse a oportunidade de o meu coração ser alvejado pela sua palavra, eu diria sim à sua graça, ao seu amor e à sua misericórdia. Amém, queridos? Isso vai mexer com a nossa forma de crer. Ficamos inseguros acerca da nossa fé. É isso que as tempestades vêm para causar, para nos desestabilizar da fé, do modo nosso de crer, de fazermos o nosso culto, na maneira que temos de andar com Deus. Porque as crises, a adversidade vem, alguém vai dizer, mas você não está na igreja? Sempre tem um, né? Você agora não é crente? O que só está dando errado aí?
Você não tem lá seu pastor por orar por você? O que está dando errado? Porque as ondas estão contrárias, porque o vento está contrário, porque a tempestade está tão forte. O que está dando errado? E aí nós começamos a procurar, sabe o quê? Defunto, morto e enterrado. Primeira coisa que fazemos é dar uma olhada no passado que foi perdoado. Aí a gente tenta resgatar alguma coisa para justificar o momento adverso. Será que eu errei, eu pequei? Será que foi aquilo que eu fiz lá atrás? Será que foi... Eu lembro que havia uma irmã que ela tinha praticado um aborto muitos anos atrás. Ainda na sua juventude ela se converteu. E todas as vezes que alguma coisa saía do controle, ela ia buscar isso, para dizer, não, isso Deus está me punindo por causa disso. Se eu não tivesse feito aquele aborto lá atrás, eu não estaria passando por isso agora. Isso sempre estava sobre os ombros dela. Até o dia que ela entendeu que Jesus, quando nos perdoa, o texto bíblico diz, Isaías fala, que nós nos tornamos branco como a lã, sabe? Como nenhum lavandouro na terra pode fazer. O sangue dele vem e nos lava, nos redime. Ele paga a cédula que era devedora com o seu sacrifício. Ele paga a nossa dívida. Não é uma ideia de ser alforriado, não é de despedir forro. Pelo contrário, é de pagar mesmo o preço do pecado. Ou seja, ele pagou a nossa fiança. Ele nos libertou do poder do pecado. E aí o texto de Isaías diz que ele lança no mar do esquecimento. E um amigo meu disse que ainda coloca uma plaquinha lá. Satanás aqui é proibido pescar. Tudo isso aqui já foi perdoado. Amém, queridos? Não dá para viver preso no aborto de lá atrás. Não dá para viver preso nos erros que ficou para trás. Não dá para viver preso no erro que aconteceu anteontem. Se você dobrou seu joelho, Deus me ajuda, me corrige, me dá direção, perdoa minhas faltas, minhas falhas e me mostra o teu caminho bom e de sobremodo excelente. Deus perdoa você, renova suas forças e reconstrói tudo, ressignifica o seu caminho. Não dá para ficar preso nisso, irmãos. Nós tivemos um tempo aqui, eu já dei testemunho de umas 4, 5 vezes, do Carlinho, que era professor da academia aqui, da Positivamente, e eu convidei Carlinho para vir no culto, ele era personal trainer, e o Carlinho aceitou Jesus aqui, aí já trouxe, com 3, 4 semanas, trouxe uma família inteira para a igreja, começou a pregar, aí ele fez um caminho de volta, não falava com irmãos, não falava com tia, brigado com todo mundo. Ele pega o telefone e liga para a tia, que era lá de Camboriú, liga para ela e diz, olha, eu quero te pedir perdão. Eu te feri muito com palavras, eu te magoei muito, é porque eu não conhecia Jesus. Eu não tinha dimensão do que Jesus podia fazer, então eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? A mulher começou a chorar. Nossa, mas você mudou muito. Essa tia foi para a igreja. Procurou os irmãos dele aqui e foi pedindo perdão. E um dos irmãos não quis perdoar ele. Ele disse, eu não perdoo você. E também não quero conversar com você. E naquele mês que ele teve essa conversa com o irmão dele, o Marlon, né, que se não me falha a memória, o Carlinho veio para o culto do domingo às 18 horas aqui na igreja. Ele chegava às 5h30 da tarde. Ele saiu de casa às 5h15. Passou mal pelo caminho. Foi para o hospital da Santa Casa e ligou para a mãe dele. Ele disse, mãe, eu vim aqui no hospital, estou aqui na Santa Casa, mas daqui a pouco vou ser liberado e eu vou para a igreja, eu não vou voltar para casa, eu vou para a igreja, eu estou te ligando para a senhora não ficar preocupada. Ele não voltou para a igreja, ele voltou para casa. Ele voltou para a casa dele, a casa celestial. Carlinho faleceu naquele dia. E eu fui fazer o culto fúnebre dele. E quando eu cheguei no velório, o irmão dele estava debruçado sobre o caixão, e chorava, urrava e gritava. Gritava, meu irmão, por que eu não ajustei minha vida com você antes? Eu amo você, e chorou e gritou. Ele ficou por aqui uns 20 dias, e num domingo ele veio num culto, sentou bem ali, ó. E eu disse para ele, ó, teu irmão te perdoou.
Você não precisa viver mais com a mágoa desse remorso de que não deu tempo de arrumar. Não deu tempo. Eu sei que você não quis fazê-lo, mas como você disse naquele dia que você o amava, foi só o orgulho. Porque às vezes tem gente orgulhosa que não quer ceder, né? Eu amo, mas não vou. Aí fica todo ressentido, né? Eu não vou fazer, mas é o orgulho. E eu disse, mas Deus está quebrando o seu orgulho, porque você chorou e você disse, eu amo, eu amo. Possa ser que seu irmão não ouviu ali, mas o Espírito de Deus ouviu você dizer, eu te amo, eu não sabia que isso ia acontecer, senão eu teria me reconciliado antes. Não foi por causa da morte, foi por causa do orgulho. Então não dá para a gente ficar preso em coisas que Deus já passou a borracha, irmãos. Tem que tocar a vida para frente, tem que prosseguir no caminho. Não dá para ficarmos presos. Eu fui magoado em 1955. Acabou. O carro era manivela nessa época, né? Tem uns aí que lembram, né, do carro manivela. Eu lembro. O carro manivela, aqueles Fordão que o cara pegava a manivela, botava na frente e girava para o motor pegar. Entendeu? Acabou, meu irmão. Sabe, quem teve um Fusca vai entender o que eu vou falar. Quem nunca andou com um Fusca acelerando com a cordinha puxando? Cara, ele ia embora. Não é não? Quem nunca teve um Fusca que só vivia empurrado? Tem um negócio que tinha no Fusca que era, sabe, o vampiro que preocupava todo mundo, sabe? Que era um tal de platinado. Ficava dentro do rotor ali onde vai as velas. Aquilo ali estragava, a gente não comprava outro, a gente ia lixando, era assim que funcionava? Ia lixando, que o Fusca, o cara dizia, quando tudo não dava errado, botava um preguinho ali, dava certo. A gente empurrava o dia inteiro aquele trem. É isso aí, eu lembro que o Fusca que eu tinha no 66, eu parava o óleo, ele era poçante, cada vez que eu parava fazia uma poça de óleo. Sempre. Mas hoje, se você tivesse um Fusca 66, ia ser só saudosismo. Que esse eu tentei, falei assim, eu vou ver um Fusca velho, aquela mania de carro velho. Aí entrei dentro do Fusca e falei, Deus, não dá não. Não dá, a perna não vai mais, bate no volante, o banco não vai mais para trás, né? Quem tem é bonito, eu vejo o pessoal passar, eu gosto de ver, mas eu não quero mais. Sabe, tem coisa do passado que você não quer que volte. Você quer que volte aquela televisão boleada, redonda, que a imagem fazia assim, retorcida, aquela que você comprou, aquele plástico azul, vermelho e amarelo e colocava na frente? Você lembra? Você não quer mais. Você está vivendo tempos diferentes, tempos novos. A mesma coisa funciona com Deus. Deus não vai ficar caçando mais aqueles pecadinhos ou pecadão que você deixou para trás. Deus não vai ficar procurando as suas roupas sujas para lavrar na graça. Não, nós já fomos lavados na graça, lavados no sangue, lavados pelo poder da palavra. Não tem mais o que lavar, irmãos. Daqui para frente, erro, arrepende, corrige o caminho. Muda a postura, muda a direção, muda a atitude. Amém? Então essa consequência de insegurança e instabilidade, a gente aprende a lidar com ela de que maneira? E aqui eu vou encerrar. Salmo 62, do verso 5 ao 8, o salmista vai nos dar a resposta de como lidar com tudo isso. Aprendemos que na tempestade, mesmo desfrutando da presença de Jesus, nós podemos ser atingidos e assolados por ela. Isso compreendemos. Compreendemos também que precisamos clamar em meio à tempestade, porque os discípulos clamaram e despertaram Jesus. Mas agora a gente vai aprender com o salmista como avançar por tempestade, como avançar por tempos adversos. Sabe, como avançar por momentos em que todo mundo está olhando a economia mundial, vai haver um reset mundial, uma nova ordem mundial, todas essas coisas estão tilintando. Tem gente morrendo hoje por causa dessas coisas, de tanta preocupação, né? Igual eu lembro que teve um caso aqui, que no período da política, né, aquela polarização política que teve, da eleição nossa que teve passada, que uma irmã falou tanta coisa, que esse atual governo ia fazer, que a irmã infartou. Infartou, irmãos. Aqui em Campo Grande, vocês conhecem, né, uma
Foi uma sorveteria aí de picolé, né, de Madonna, né? Não sei se muita gente comprou sorvete lá. Eu não sei se procede, mas um rapaz que trabalhou lá disse que o dono disse que se o político tal não ganhasse, que ele ia fechar, se o Bolsonaro não ganhasse, que ele ia fechar a loja e ir embora. Que fechou, foi embora, está fechado lá. Como vencer tempos difíceis, irmãos? O governo vai sobretaxar, isso já acontece desde a época de Jesus. O governo vai aumentar os impostos. Salomão aumentou o imposto tanto que o povo sofria na mão de Salomão, filho de Davi. Roboão, filho de Salomão, disse: olha, se o dedo mínimo do meu pai em imposto foi pesado, a minha mão vai pesar mais ainda. Impostos sobre os impostos, está escrito. E a gente está temeroso. O imposto. Mas, querido, a gente está pagando imposto faz horas. Faz tempo que a gente paga imposto. Você vai tirar um visto para ir para a América, você paga imposto. E está arriscado ainda ter o visto negado e perder o dinheiro que você investiu. Nem te devolver, te devolvem. Entendeu? Então, como vencer isso tudo? Salmo 62, versos 5 ao 8. Que diz assim: ó minha alma, espera somente em quem? Em Deus. Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Amém? Dá para dar glória a Deus por isso? Verso 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em quem? Em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Está dizendo que é só para aquele tempo? Não. Confiai nele em todos os tempos. Em todos os tempos. No tempo passado o pessoal confiou nele. Nesse tempo presente nós temos que confiar nele. No tempo futuro, o dia de amanhã, a nossa confiança permanece nele. Amém, queridos? Verso 8. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai, ou seja, lança sobre ele, coloca diante dele, perante ele, o vosso coração. Qual é a sua queixa? O que dói aqui dentro? Qual a sua reclamação? Qual a sua petição? Sabe o que você precisa lançar? Senhor, é isso que eu preciso, é disso que eu quero, é essas coisas que eu preciso, é para essa direção que o Senhor precisa me dar, é para ali que eu preciso ir. Coloca perante ele o vosso coração. Todo o desejo do seu coração coloca diante de Jesus. Aí ele diz o quê? Porque Deus é o quê? O nosso refúgio. Coloque-se de pé. Deus é o nosso refúgio. Mesmo desfrutando da presença de Jesus, as tempestades podem vir, mas quando elas vierem, Deus é o nosso refúgio. E perante Ele, nós vamos colocar todas as nossas petições, todas as nossas orações, todos os nossos momentos adversos. Eu quero orar com você, nesse minuto que encerramos o nosso culto, pela sua vida, para que Deus te dirija, para que Deus te guarde, para que Deus te abençoe, para que Deus dê direção para todas as coisas. Amém? Vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós oramos a Ti porque confiamos no Teu agir, na Tua misericórdia. Nós cremos que não existe outro Deus, Pai, que peleje por nós, que seja conosco nas nossas tempestades, nos anseios e adversidade do nosso coração. O Deus que é dono do ouro, da prata, que tudo pertence a Ti, Senhor, que é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E é em Tuas mãos que colocamos, Pai, os anseios do nosso coração. É perante a Tua face que apresentamos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas petições, os nossos projetos, os nossos propósitos, as nossas empresas, os nossos escritórios, consultórios, nossas firmas, os projetos novos que estamos para abrir, as coisas que estamos estabelecendo, Pai, financeiramente, colocamos diante da Tua presença, a família, Pai, o casamento, Pai, o caminho que tem para prosseguir, a casa nova, o veículo que querem comprar, o terreno, as coisas materiais, tudo, Senhor, nós colocamos perante a Tua face, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode dar direção para todas essas coisas, e entendemos pela Tua palavra, que o Senhor já
já nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida, já perdoou os nossos pecados, somos justificados por tua graça, por teu amor, por tua bondade. Temos esse entendimento do perdão para prosseguirmos para em frente, confiando, crendo que o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, o Senhor tudo realiza, o Senhor tudo estabelece, todas as coisas estão em tuas mãos. Tu és o Senhor dos reis da terra, Pai. É o Senhor que repreende toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, que tira do coração toda a tristeza, que tira da alma toda a angústia, que toma os nossos filhos em tuas mãos e os dirige, os lança como flecha nas mãos dos valentes, Pai. Assim nós cremos, Senhor, e profetizo sobre a tua igreja a bênção, a vitória, o renovo, a restauração, a direção, a cura, o milagre, a porta aberta, a bênção, Pai, sobre todas as áreas da vida, espiritual, emocional, financeira. Que a tua mão seja com os teus filhos, abençoe poderosamente, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos e oramos e te agradecemos, Pai excelso e justo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém nessa noite que queira tomar uma decisão em sua vida, que ou está afastado, quer se reconciliar, ou ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus e gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Tem alguém que queira tomar essa decisão? Só dá um sinal com a sua mão, vou orar por você. Tem alguma pessoa que queira hoje entregar sua vida a Jesus? Que queira se reconciliar com Ele? Tem alguém nessa noite? Todos já tomaram essa decisão? Todos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Todos vivem essa viva esperança, amém? Glória a Deus, amém, graças a Deus. Queridos, domingo, nosso culto 10 da manhã e o culto das 18 horas, né? Alguns irmãos já estarão voltando aí desse feriado, né? Que tem que voltar, não é isso? Feriado a gente tem que voltar, né? E vamos estar firmes, crendo no propósito de Deus para com as nossas vidas, amém, Duda? E Deus tem algo muito maior conosco, e precisamos estar firmes, amém? Levante a sua mão comigo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe vocês poderosamente, até domingo, e se assim o Senhor nos permitir.